Olá, gente bonita, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema maravilhoso que eu adoro, que é maquiagem. Só que eu não vou falar do produto de maquiagem, eu vou falar dos pincéis. Porque a gente pode ter o melhor produto, da melhor linha, com a melhor qualidade, mas se nós não tivermos os pincéis pra trabalhar e pra fazer um acabamento maravilhoso nessa pele, nessa maquiagem, a produção não vai ficar tão boa quanto se a gente usar. E aí, a Natura ela tem uma linha completa de pincéis profissionais. Então, a gente costuma dizer que são os pincéis Pro. E aí, eu vou falar de cada um deles hoje pra vocês. Eu vou começar com a preparação da pele. Vocês sabem que a gente tem vários produtos para preparar a pele. Base, corretivo, tipos de base diferentes. Umas mais líquidas, outras cremosas, outras com textura mais densa, outra mais leve. Então, a gente precisa de pincéis aonde esse acabamento possa ficar melhor. E aí eu vou começar a falar para vocês sobre todos esses pincéis que a gente tem para aplicação de base. Eu vou começar por esse, que é o língua de gato. Ele tem esse formatinho aqui, que parece a língua de um gato mesmo. E ele é indicado para aplicação de base líquida e também pode ser aplicado base cremosa, tá? O bacana dos pincéis da Natura é que todos eles possuem a descrição para qual tipo de aplicação ele é feito, ele é usado, quer dizer, tá? Então é bem bacana você olhar tanto na revista quanto aqui no pincel. Então esse produto aqui a gente indica para aplicar base cremosa ou líquida, certo? Temos também o pincel de base cremosa, olha, ele vem escrito aqui, tá, gente? Então ele tem uma densidade de cerdas maior, onde você consegue fazer a aplicação do produto. Então eu costumo usar esse produto aqui, esse pincel, com a base em creme, que é aquela do potinho. Eu gosto muito dela, porque ela já dá um acabamento de base, corretivo e pó. E aí eu vou aplicando em batidinhas, certo? Então a gente faz essa aplicação. Ele é maravilhoso para essa função, certo? Outro produto, se eu quiser dar um acabamento melhor, que também é utilizado para a base cremosa, é esse pincel aqui, que também possui um formato diferente do anterior que eu mostrei para vocês, ó. Ele também tem as cerdas bem densas, ok? Só que ele já possui um corte diferente e ele vai dar um acabamento diferente também, tá? Qual é a diferença de um para o outro? É formato de aplicação, tá? Então, enquanto aqui eu tenho a cerda mais arredondada, ela vai alcançar mais os cantinhos aqui do nariz, cantinho dos olhos, enfim. Então, e possui uma área maior de contato com a pele. Enquanto que o outro tem um acabamento mais retinho. Então, ele vai ser mais fácil pra gente aplicar nessas outras áreas aqui mais lisas da pele da gente, certo? Então, fica muito a critério da cliente, da forma com que você gosta de aplicar. Então, não tem muito uma regra para qual você vai comprar, certo? Todos os dois são válidos para a base cremosa, ok? E por fim, que também serve tanto para você aplicar base, você pode aplicar pó, você pode aplicar blush com ele. Eu gosto muito desse pincel que tá até escrito aqui, ó, base, pó e blush. Então, você pode usar ele para qualquer uma dessas funções. A gente chama esse pincel de dual fibra, tá? Porque ele tem dois tipos de fibra, essa clarinha e a mais escura aqui, onde ele dá um acabamento maior. Então, eu posso aplicar base cremosa, base líquida, depende do que eu quiser. Posso aplicar blush com ele, também se eu quiser aplicar meu pó facial também vai dar um resultado bom. Então, fica muito a critério do que você quer. O legal é que ele é 3 em 1, né? Eu posso aplicar corretivo, eu posso aplicar, posso aplicar base, eu posso aplicar pó e posso aplicar blush com ele, né? Então, é um pincel bem versátil. Depois, a gente tem o pincel de corretivo, também tá escrito aqui a função dele. E ele tem esse formato mais oval aqui, tá vendo? Então, é bem denso e ele serve pra gente aplicar o corretivo nas áreas aqui dos olhos, do cantinho do nariz aqui, enfim, onde você quer fazer uma correção maior, certo? O outro pincel que nós temos é o de contorno. Eu não sou uma pessoa muito de trabalhar contorno, até porque eu não sei. É uma coisa que eu preciso desenvolver, é a aplicação de contorno. Mas para quem gosta, é para fazer aqueles contornos aqui, ó, de maçã do rosto, de afinar nariz. Tem gente que faz aqui, ó, o contorno da testa, aqui do queixo, enfim. Então, você aplica o produto de contorno, que pode ser uma base, um produto específico para isso, e depois vai e esfuma com outro pincel maior, enfim. Então, ele é para essa aplicação mais precisa. Se vocês observarem, ele tem as cerdas também densas e mais cortadinhas assim, ó, certo?
Então, preparação da pele ok, né? A gente tem toda essa gama de pincéis para preparação da pele. E aí a gente tem um pincel para pó, que eu adoro, é esse grandão aqui. E aí, gente, é super importante que vocês saibam que esse pincel, ele não é para aplicar blush. Tem gente que usa esse pincel para aplicar blush. Por que que não? Porque a área de contato dele com a pele é muito grande. Então, quando a gente vai aplicar o blush, você não precisa de uma área de contato tão grande. Ele é mais indicado. Ele é indicado para você aplicar o pó, principalmente na zona T, que é a região da testa, do nariz e do queixo. E eu gosto muito de usar esse produto com o pó, né? Eu não gosto de aplicar com aquela buchinha, porque fica muito forte. Como eu uso o pó só para tirar o brilho do rosto, eu faço a aplicação com o pincel e eu tenho um resultado muito melhor no acabamento da pele. Depois do pincel de pó, a gente tem o pincel de blush. E olha a diferença da área de contato do pincel de blush. Ele tem esse formato chanfrado, tá? Ele é bem cheio de cerdas, né? Bem gordinho. Só que ele tem já uma área de contato do rosto com o rosto muito menor, tá vendo? Olha a diferença de aplicação pra cá. E olha usando o pincel de pó. Olha o tanto que pega no meu rosto, tá vendo? E ele já tem um formato de como aplicar o blush, que é nessa área aqui da maçã do rosto, certo? Tá, e gosto de aplicar iluminador. Tem um pincel específico? Temos. Pincel específico de iluminador, que é esse aqui, ó. Até o nomezinho tá escrito aqui dele. Eu achei ele maravilhoso. Eu uso ele para duas funções. Para aplicar o iluminador, que é justamente nessas áreas aqui que a gente precisa ter uma iluminação, né? Que na hora que a gente passa a base, a gente perde isso, né? Fica tudo muito uniforme. Eu passo aqui no meu nariz, aqui no cantinho da boca. Tem gente que faz um trabalho de luz e sombra muito bacana aqui com iluminador. Eu uso ele para iluminador, né? Como ele tá dizendo aqui. E também eu gosto muito de usar ele para esfumar essa área aqui dos olhos que a gente chama de côncavo, ó. Eu consigo fazer um trabalho de esfumar bem legal, porque ele é bem fofinho, tá? Então, eu também uso ele nessa função. Então, fica a critério de vocês para usarem. Para quem for mais criativo, né, quiser usar para outras funções, ele também serve por ser um pincel que é fofinho, mas ele não é tão grande, a área de contato dele não é tão grande. Depois disso, a gente vai para os pincéis de olhos. Eu tô com dois aqui, inclusive a Natura lançou um novo, que eu não tenho, vou até comprar, que ele vem com uma escovinha e do outro lado ele vem com um pincel chanfrado. Antigamente ele vinha de outra forma. E aí, o bacana do pincel de olhos é que eles são duplos, né? Eles têm as duas pontas. Então eu gosto muito desse aqui que tem esse lado aqui chanfrado e fofinho, que eu uso para aplicar aqui no côncavo, fazer o trabalho de luz e sombra aqui, tá? Então, eu gosto muito de usar ele aqui nessa área. E desse outro lado, essa minha versão aqui, ele tem o lado chanfrado, que serve para você trabalhar o preenchimento da tua sobrancelha, para quem gosta, né? Faz aquela correção da sobrancelha, ou para você delinear aqui embaixo, ó. Você pode aplicar aqui sombra, pode fazer delineado também com sombra aqui em cima. Então, ele dá pra fazer um acabamento bem bacana na área dos olhos. O outro que eu tenho, ele tem esse lado de aplicação de sombra, que eu uso muito pra aplicar sombra, porque é fofinho. Então, eu aplico aqui, ó, nessas áreas aqui, na pálpebra móvel, certo? E esse outro lado, ele é parecido, mas ele é mais curtinho e mais firme, que também pode ser usado pra dar acabamento, ó. Pra você dar aquele acabamento, esfumar aqui embaixo, pra você fazer um esfumado aqui em cima, enfim. Então, eu gosto demais desse produto aqui, desse pincel. Certo, meus amores? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vou botar o meu óculos de volta aqui pra eu enxergar melhor vocês. Espero que vocês tenham aprendido bem. E, gente, maquiagem com uma boa ferramenta, que são os pincéis, onde a Natura fornece, né, essa gama de pincéis de qualidade pra vocês, vai dar um resultado maravilhoso no acabamento. Então, aproveitem muito essa informação sobre os nossos pincéis, adquira o seu e arrase nessa maquiagem maravilhosa. Um beijo e até a próxima!